Muito boa noite, Tércio, obrigado. Boa noite, caro amigo e irmão Silai, e também ao meu colega do painel, o Dr. Helder, e para dizer que já sou conhecido aqui de parte significativa de audiência do canal Obulum, porque além de ser guineense, o canal pertence aos guineenses, mas também já estive aqui numa outra ocasião, de modo que parto do princípio que muitas pessoas me conhecem. Dizer que, pronto, eu sou guineense e gosto de política e também de tudo aquilo que envolve a africanidade e a globalização no geral. Estamos aqui para podermos não só interagirmos uns com os outros e podermos também enriquecermos-nos e aprendermos uns com os outros. Pronto, essa é a minha breve apresentação e teremos a oportunidade de falar no decorrer do programa. Tércio Vieira, como é que olha também para esses 50 anos, tendo em conta, como disse, os objetivos que foram estabelecidos, como é que olha para que balanço, sobretudo, é que faz desses 50 anos? Quer dizer, desde logo dizer que, para responder em primeiro lugar a esta questão, vou só fazer um brevíssimo enquadramento de ver de ponto de partida onde nós começamos e onde estamos agora e o que é que nos espera no futuro. Desde logo, quando nós falamos dessa questão da nossa independência ou a independência do continente africano, acho que qualquer pessoa que esteja de boa fé ou que seja uma pessoa razoável, não há qualquer dúvida de concluir que era importante os povos africanos tomarem o seu próprio destino, na medida que aquilo que nos estava a acontecer, quer dizer, não se deseja a ninguém. A escravatura, em todos os seus sentidos, é algo censurável que vai contra a dignidade do ser humano e aquilo que podemos considerar o mínimo que o ser humano possa, enfim, sobreviver e também existir. De modo que fazia todo sentido que nós fôssemos libertos do jugo colonial. Embora nós sabemos que há muitas pessoas que têm aquela ideia de achar que estamos piores do que aquilo que estávamos antes. Isso é uma visão completamente irrealista que não traduz aquilo que é a realidade, porque a escravatura, como nós sabemos, além de atentatório aquilo que é a dignidade do ser humano, como também o africano era obstacularizado, nem sequer era visto como ser humano. Ora, a partir do momento já que o africano é visto como ser humano, já nem é preciso nós estarmos aqui a falar se valeu a pena tomarmos a nossa independência ou não. De modo que acho que era urgente, era preciso, e tanto que por esta razão houve uma convergência, houve uma unanimidade, houve um foco para que este objetivo seja alcançado. Não obstante muitas lutas, várias perseguições, várias, enfim, situações de entraves por parte do colonialismo europeu, mesmo assim, esta vontade acabou por triunfar. Graças a Deus, a África acabou por libertar-se. Nós sabemos que estes movimentos já vinham, mas sobretudo nos anos 50, a África, enfim, parte significativamente dos países africanos tomaram as suas independências. Mas a fase seguinte, que é a fase de desenvolver, a África, isso ficou muito aquém. Ficou muito aquém por quê? Porque os governantes, depois que tomaram rédeas do continente, eram governantes que estavam muito mal preparados e aqueles que tinham preparação não tinham o sentido patriótico de pôr os interesses de África em primeiro lugar. E esta é a razão pela qual esse projeto de levar a África pelo desenvolvimento podemos considerar agora, olhando as coisas, que fracassou por enquanto. Por quê? Porque a África ainda continua a ter sérias dificuldades na sua afirmação, tanto do ponto de vista geopolítico como geoestratégico, e naquilo que é o básico ainda que se espera que o africano já consiga superar, ainda não conseguiu superar. Nós falamos de questões de fome, e nós continuamos ainda a ser reféns dessas situações. De modo que, para não esticar muito, dizer que era importante nós tomarmos a independência, o saldo é bastante positivo. Agora, a fase seguinte, que é a fase de autodeterminação, de conduzirmos o nosso destino, nós ficamos muito aquém. Mas avaliando essas duas realidades, já dando uma nota geral, acho que
o saldo é positivo, sem prejuízo, naturalmente, de nós, aquilo que depois vamos esmiuçando, o que é que levou a esse entrave e quais são os caminhos mais execuíveis para nós libertarmos dessa situação. Tércio, ela deixou aqui alguns tópicos muito importantes, sobretudo neste binômio do liderado e quem lidera, não é? Portanto, para ele, o foco está mais nas questões internas, não é? E também comparece um bocadinho desta leitura. Não podemos negar que há uma constante interferência, não é, do Ocidente nos nossos interesses, não é? Mas toda essa interferência do Ocidente só consegue ser eficaz se encontrar um sítio para se propagar dentro de nós internamente, né? Se não encontrar, não conseguirá. Então, olhando agora dentro nas nossas questões internas, que leituras é que faz, que questões é que encontra para alguma forma também irmos respondendo a esta questão, chegarmos à verdadeira emancipação de África, fazer com que os nossos abundantes recursos que sempre se falam beneficiem a nós, em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e em quarto lugar. Desde logo dizer que interferências externas sempre existirão, mesmo próprios países aqui ditos do Ocidente, eles também, há sempre interferências. Isso é um processo muito normal e comum e também transversal. O problema não tem a ver com interferência, o problema é como quem esteja no poder, como tem que encarar essas interferências, porque se nós temos pessoas realmente habilitadas, pessoas capacitadas, pessoas patrióticas, essas interferências não terão eco ou não terão um acolhimento, porque nós sabemos que a interferência, numa perspectiva geral, tem sempre um cunho de desestabilizar, de minar para melhor reinar, quer dizer, de tirar proveito. Agora, nós temos que saber defender os nossos próprios interesses. Aliás, os pan-africanistas... Temos forças, temos armas para isso? Mas cria-se armas, porque o tempo que nós vivemos agora, estávamos num processo mais difícil da emancipação, de tomarmos as nossas independências, era muito mais difícil do que o processo agora que estamos agora. Porque se nós estamos a falar de mobilizar, fazer um processo de mobilização, de poder expulsar ali os colonialistas, isso não é um processo fácil. Isso conseguimos fazer com a ajuda do outro, a ajuda externa também. Não, nós teríamos conseguido. Sim, quando interferências são boas, aqui nós temos que saber o que é bom para nós. Essa é a razão pela qual, na minha primeira intervenção, falei de Amílcar Cabral, de nós pensarmos com a nossa própria cabeça. Porque nós podemos ouvir tudo e todos, mas depois é nós que temos que saber o que é melhor para nós, o que é que vai ser útil para nós. Logo, a mim, eu não vou perder tempo nessa questão de interferências, de culpar o Ocidente, de culpar os estranhos. Não. A culpa, aliás, isso eu posso agora falar de uma forma muito, analógico, em termos familiares. Se a pessoa tem a sua família, se não sabe zelar pela sua família, não vai culpar um estranho que interferiu ali. Logo, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, pelos nossos destinos. Mas voltando à questão que eu estava a dizer, que eu não vou perder tempo, a questão da interferência externa, é dizer, depois da autodeterminação, as pessoas que tomaram rédeas do país eram pessoas que não estavam preparadas, no sentido que não eram pessoas patrióticas, e além de não serem patrióticas, eram pessoas que deixaram-se levar pela avidez do lucro, do materialismo, em detrimento daquilo que são interesses coletivos. Mas também de dizer que há outros fatores que podemos também evidenciar, porque quando nós tomamos as nossas independências, não havia propriamente uma elite significativa, elite intelectual, digamos assim. Não preparámos devidamente para tal. Não estavam muito preparados para fazer todo este caminho, porque nós sabemos que para desenvolver um país e, consequentemente, um continente, é preciso ter uma massa crítica, e essa massa crítica só se consegue através da educação. Mas nós sabemos que a educação, neste momento que nós já estamos, é claro que nunca podemos contentar sempre com a educação, mas já temos homens e mulheres suficientes para desenvolver o nosso continente. Mas o problema só não é educação, não é de termos homens e mulheres esclarecidos. É preciso também montar um sistema
um sistema que vai ajudar-nos a poder ultrapassar essas situações. Desde logo, quando falamos de sistema, um sistema de transparência que vai consolidando com a democracia. Porque enquanto não houver democracia, por mais que tenhamos homens e mulheres formados e qualificados, não vai resultar em nada. Porque o que nós vemos ainda é que não há democracia em África. Ora, se não há democracia em África, não há transparência governativa. Se não há transparência governativa, isto estamos a falar que não há desenvolvimento, não há progresso. Logo, são coisas que estão interligadas. Desde logo, tem que passar, em primeiro lugar, as pessoas comprometidas com a causa nacional, com a causa continental. Mas isso só não é suficiente. Quando existir isso, tem que haver também mecanismos. Esses mecanismos só se traduzem através de democracia. E se nós vemos hoje em dia, nos países africanos, quais são os países que podemos considerar verdadeiramente democráticos? Conta-se com o dedo. E estes países que são verdadeiramente democráticos são também países que estão à frente a nível de desenvolvimento humano, a nível de desenvolvimento dos seus próprios países. Logo, a mim, não vou perder tempo com questão de interferências externas, vou pensar mais naqueles que estão no comando do destino do continente e que não estão preparados. Por exemplo, nós podemos falar da nossa realidade mais concretamente. Por exemplo, a Guiné-Bissau, e também aqui falo de Angola, neste momento, o Lourenço, que está aos comandos da UA, Organização Africana. Nós perguntamos que preparação que o Lourenço tem. O Lourenço é um vazio. Esses tipos de pessoas não são pessoas para estarem no destino do país, mas há um status quo que já existia e também acontece na Guiné, porque são pessoas que lutaram e acharam que têm que continuar com o destino dos seus países. Amílcar Cabral falava uma coisa, volto novamente a citar, disse que nós temos que tomar independência. Aqueles que estão a lutar não devem iludir, nem devem pensar que depois de tomarmos as nossas independências, que vão ser governantes. Porque aqueles que têm que conduzir o destino do país, na perspectiva da Amílcar Cabral, têm que ser pessoas capacitadas para isso. Mas o que nós vemos, o processo foi completamente inverso, porque essas pessoas julgaram-se que tinham que continuar a governar. Ora, não é de esperar. Quem está à frente e não estar preparado vai criar um mecanismo de boicotes, somando ainda o facto, além de não estarem preparados intelectualmente, também são pessoas premiáveis à corrupção. Ora, premiados à corrupção, lida-se com a questão da ditadura, isto tudo acaba por obstaculizar. Por isso, eu não parto da ideia que o meu amigo Heller a dizer dos governados, porque os governados só podem reclamar. Eu até acredito que há uma insatisfação perante os africanos. Mas como é que uma pessoa pode manifestar a sua indignação, a sua revolta? Se não há democracia, se não há perspectiva da pessoa poder manifestar essa indignação. Aliás, é o que nós vemos na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, as pessoas estão fartas do poder instalado que está lá, inclusive, que já terminou o seu mandato, mas há uma opressão atroz que faz com que não há essa expressão das pessoas indignarem-se. Eu não vou estar a culpar aqui os governados, não. Eu vou culpar, acima de tudo, aqueles que estão à frente do destino dos países, porque são pessoas que não têm preparação, além de não estarem preparados, são pessoas ávidas ao materialismo e não são patrióticos, e somando ainda o facto de, enfim, não terem um compromisso com a democracia. Ora, tudo isto acumulado faz com que nós somos votados à miséria, à pobreza, à ignorância, às guerras e outras calamidades humanos-sociais que tão bem conhecemos. Logo, o problema do fundo aqui é um problema de que aqueles que deveriam seguir o destino do continente, aqueles que estão mais capacitados, foram relegados para o segundo plano. Mas não é só por aqui. Também é preciso haver uma consciência coletiva, e essa consciência coletiva só se traduz na democracia, na transparência governativa e numa abertura mais para as pessoas poderem também manifestar aquilo que são as suas inquietações, etc, etc. Pronto. Muito interessante este ponto de vista. Eu lançava aqui um desafio, tendo em conta onde colocar mais o foco, nos governantes ou no governado. O Heller incide mais na questão do próprio do governado fazer por si para reverter o jogo, né? Reverter a tendência das coisas. O Tércio vai mais no governante, neste caso. Tércio, tendo em conta
esse poder que o governado tem, não é? E muitas vezes em África não tem consciência disso, não sabe, permite com que os governantes os dividam, não é? Ou melhor, há falta essa consciência de que juntos o poder que tem superior ao do claro, temos o exemplo no caso da Guiné-Bissau, né? Como acabou de referir, né? O povo neste momento tem tudo nas mãos para poder inverter esta situação, mas no entanto não faz porque de alguma forma ou de outra deixa-se intimidar por estas ameaças, não é? E acaba por não se conseguir aglomerar para ter criar a tal sinergia capaz de fazer a mudança. Nesse ponto, o que é o governado então pode fazer para Não, inverter? sabes que aquilo que eu estava a dizer, pronto, eu continuo a ter essa convicção na medida que mesmo qualquer revolução que nós vemos, para haver uma consolidação ou efetivação de qualquer revolução, obviamente que podemos dizer os governados esforçam, mas se não tiver a mão, se não tiver uma recepção por parte dos governantes, aquilo não vai efetivar. Por mais que as pessoas possam fazer pressão, quem está no poder tem que ter lá dissidentes do poder para aquilo poder efetivar. Essa é a primeira questão. Por isso, nós podemos fazer qualquer tipo de pressão. Aliás, nós vemos isso na Guiné e posso dar em muitas outras situações. É preciso que parte de pessoas que estão a governar para ver lá alguém que vai bater mão na mesa para, enfim, acatar essa aspiração. É diferente com o processo da colonização, porque o processo da colonização nós estamos a falar de um povo em comum que juntou contra uma pequena burguesia, usando essa expressão. Nós também podemos tentar transportar isso, mas não é bem assim, porque todas as revoluções que nós estudamos, inclusive aqui em Portugal, e mesmo em África, de processo de ditadura e para a democracia, e os outros estados, alguém que está sempre na esfera de poder, tem que haver lá alguns elementos que não concordam e vão dar essa legitimação popular. Logo, mas voltando, por que estou a dizer que o problema não está nos governados, mas sim nos governantes? Porque vamos só pensar. Suponhamos, por exemplo, nós decidimos, por exemplo, agora vou voltar novamente à situação da Guiné-Bissau. O povo pode reclamar, pode fazer de tudo para tirar o atual poder que está lá, até porque nós já tínhamos outras situações anteriores. Mas não há garantias, nós não temos garantias de que quem vem vai fazer o melhor do que quem está. Estás a perceber? Essa também é uma das questões que faz com que, às vezes, há essa apatia, há esse desleixo, porque nota só, nós quando estamos numa luta, a luta tem que ser séria. Vou agora voltar novamente aqui à situação da Guiné. Nós lutamos, e eu que estou a falar aqui, eu e muitas outras pessoas, para que, neste caso, o PAIGC ganhasse as eleições. E o PAIGC ganhou as eleições. O governo que foi feito foi uma desilusão. Nem estou ainda, porque nós lutamos, é como nós estamos agora a lutar. Quando nós depois voltamos às coisas, vai ter aquelas mesmas pessoas medíocres que não deram conta do recado. Eu não estou a dizer com isto para nós não lutarmos, mas o problema só pode efetivar quando os governantes, o problema está mais nos governantes, para chegarem lá e darem conta-recado. Agora, imagine, o que é que nos dá a garantia? Por exemplo, muitos guinenses falam isso, mais do mesmo. Nós não vamos estar a lutar e depois chega para um momento que é decisivo, em vez de pôr pessoas que não tiveram ainda oportunidade, ou que estão capacitados, vamos novamente naquela coisa de clientelismo, de partidarismo, de quem dá mais graxa e quem não está preparado para governar. Logo, isso também são coisas que... São essas questões, mas a mim o foco continua a ser nos governantes, porque os governantes é a chave, até porque, nota só, mesmo na democracia, quando nós falamos da democracia, há um ilustre professor que escreveu uma obra muito clássica, é muito estudado, o triunfo da minoria. Não é a maioria que dita as regras, por mais que nós possamos pensar é que é a maioria que decide. Não, é uma pequena minoria que vai condicionando a vida das pessoas, que vai decidindo. É uma pequena elite. Logo, essa elite são os governantes. Os governantes é que sabem o melhor caminho para fazer desenvolver o país. Nota só, nós falamos da nossa emancipação.
Quem foi expoente máximo em Angola? Não é Agostinho Neto, não eram muitos angolanos. Poucos angolanos tinham a mentalidade de Agostinho Neto. Na Guiné-Bissau é a mesma coisa. Poucos tinham a mentalidade de Amílcar Cabral. Mas eles, por serem poucos, condicionaram a história. Isso eu estou a falar como falo de Ghana, de Francisco Kwame Nkrumah, Oldo Dada, Jomo Kenyatta, Bit Bourguiba, Kenneth Kaunda. Todos eles eram uma pequena, mas eles conseguiram mobilizar para impor. Por isso, tiramos essa ideia de que os governantes, a população é que vai determinar as coisas. Não. É uma pequena elite. Essa elite, por quê? Porque são elite que sabem mais e que têm mais informação, que têm mais preparação, que têm que determinar as coisas. Não obstante essa via, se, por exemplo, quando um país atingir um determinado estágio de desenvolvimento, reparemos agora, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, não é? Que já atingiu esse desenvolvimento. Será que essa pequena elite, como disse, ou esse indivíduo, terá a capacidade de os moldar para um certo caminho? Mas nota só, eu não estou a falar, os governantes têm que criar condições, essa condição é montar um sistema que pode, enfim, que balancear. Mas num sistema que não é democracia, que é como parte significativa dos maioria dos países africanos, as pessoas não podem celebrar, porque se vão manifestar, vão ser presas, vão ser violentadas e vão ser... Por isso eu estou a dizer que a grande questão aqui é dos governantes. Quando nós temos governantes que são patrióticos, que têm a noção do Estado, que não são ávidos ao materialismo, que não são corruptos, aí nós criamos caminho, ponte, para poder haver desenvolvimento. Nota só, quem é que te levou a democracia na Guiné-Bissau? Não vai me dizer que é o povo que quer a democracia na Guiné-Bissau. As pessoas que materializaram a ideia de democracia na Guiné é uma pequena, são pequenas, se calhar nem chegam tantos guineenses. Por quê? Esse é outro ponto que eu queria também que nós entrássemos mesmo nele. Essa democracia também. Queria também que nós esmiuçássemos um bocadinho essa democracia. Como é que, da forma como nós a entendemos, essa visão ocidentalizada da democracia, será que é essa que é viável para o desenvolvimento da África como nós chamamos, ou temos que encontrar uma fórmula de democracia, digamos, africana, tendo em conta as nossas próprias, as nossas características específicas, não é? Dou aqui o exemplo da questão, Angola também depara-se com isto aqui, nós aqui dizemos regras, não é? Não me lembro como é que Angola chama, o poder tradicional. Qual é o espaço de decisão que é conferido a esse poder dentro dessa democracia ocidentalizada que nós vivemos? Até que ponto também esse não será um dos entraves para aquilo que nós, para o caminho que nós pretendemos seguir para chegar a esse desenvolvimento? Sim, Sérgio, pode terminar com isso depois o Helder. Nota como. Eu digo uma coisa, eu em relação à democracia, eu não tenho aquela coisa anti-ocidentalização ou anti-ocidental. Por quê? Porque há coisas, como já fizeram um caminho, há coisas boas que eles, construíram, que nós podemos incorporar e adotar e aprender com essas coisas. Há aquelas coisas que, se calhar, nós não devemos aprender. Mas aquilo que é de bom, nós temos que aprender. Porque, desde logo, a democracia é o melhor modelo político que há. Aliás, isso confirma-se como? Sim. Os países democráticos são países mais desenvolvidos. E quanto mais democrático é mais desenvolvido também é. Logo, nós já temos aqui uma a China está a contrariar essa tese. Não, mas China não. China, quando fala do produto interno bruto, PIB, que China está na segunda posição, mas a nível de índice de desenvolvimento humano, milhões de chineses ainda estão numa situação de miséria e numa situação deplorável. Agora, nota, é como o Brasil. Brasil não é um país do primeiro mundo, mas Brasil, no cômputo geral, a nível do produto interno, porque nota, uma coisa é produto interno bruto, outra coisa é índice de desenvolvimento humano, como é que este produto interno bruto é distribuído. Porque se formos assim, Angola também íamos dizer que é um grande país. É um grande país porque é um país rico. Mas a nível de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento humano, é um país pobre, um país miserável. Logo, aqui, a questão de China, não se pode falar aqui porque China, os chineses, a maioria, que eles têm 1 bilhão e quase 200 e tal milhões de habitantes, as pessoas que vivem bem na China
é muito pequena comparativamente esse é um outro debate. Sim. Pronto. Mas voltando ao que eu estou a dizer, em nível da democracia, a democracia é o melhor modelo que há ainda, não há outro modelo. Agora, é claro que pode fazer-se algumas adaptações. Por exemplo, nós sabemos que mesmo no sistema democrático, do sistema de separação de poder, nós temos modelo que pode consubstanciar no presidencialismo, no semipresidencialismo, no parlamentarismo. Se calhar, nesses ângulos, nós podemos ver o que adota melhor as nossas realidades. Se calhar eu diria que no contexto africano, como o africano ainda, é preciso uma aculturação, porque também para viver a democracia é preciso alguma cultura cívica, alguma cultura legal que o africano não tem. Esta é a razão pela qual a democracia não funciona, porque já tem democracia lá, a democracia já está, as leis e as constituições dos respectivos países, isso tudo está contemplado. Mas o que é que interessa se isso está contemplado, se as pessoas não estão a respeitar? Nós agora estamos, mas as pessoas não respeitam. As pessoas não respeitam, mas por outro lado não têm conhecimento. Não, Stila. O problema não é de conhecimento, porque o desconhecimento não iliba o cumprimento. Por exemplo, mesmo aqui, mesmo até as pessoas que são formadas, tu estás a viver ali no país que estás a viver, tu não sabes todas as leis que saem lá. E digo, 98% das pessoas ali não sabem das leis, do que está a acontecer, o que é que sai. Mas isso não isenta, o desconhecimento não isenta. Se o sistema for um sistema eficaz, as pessoas vão acabar por moldar, isso que eu estou a dizer. Mas o que nós vemos é que os nossos governantes, eles não cumprem. Nota só, vou dar um exemplo. Questão dos mandatos governativos. O africano chega lá, por mais que luta contra o outro, quando chega lá, ele quer contornar o sistema. Agora, falando mesmo em Angola, o mandato é 2 mandatos. O José Lourenço, só agora, ainda bem pouco tempo, dizer, vamos ver o quê? Não há mandato, aquilo ali, o teu mandato acaba, tem que haver outro, estás a ver? As pessoas não estão comprometidas com a democracia. Ora, se não há comprometimento com a democracia, nós não podemos fazer mais nada. Mas eu não tenho nenhum problema de nós incorporarmos. Agora, há coisas que nós não podemos incorporar, podemos falar. A questão, por exemplo, questões da forma como o europeu encara a família, nós não temos que aprender nada neste domínio. Questões da homossexualidade, a questão, por exemplo, da relativização dos grandes princípios e grandes valores, nós não podemos. Mas por que o africano, aquilo que é de bom nós devemos importar, o que é de mau nós exportamos? É porque o próprio africano não tem orgulho na sua identidade. Não há orgulho. Mas também tem explicação, como eu disse, denunciei ainda num vídeo que eu gravei, é que o africano é associado às nossas coisas, como é um continente desprestigiado, um continente pobre, um continente onde proliferam matérias, guerras e essas coisas, ninguém quer associar. E nós temos vergonha de ser aquilo que nós somos. Há muitos africanos que não sentem de ser africanos. E isso vai consubstanciando agora uma parte aqui que nós vemos das pessoas quererem clarificar a sua pele, ou, por exemplo, nós vemos as nossas mulheres, eu sei que as mulheres africanas que estão me a ver não vão me perdoar isso, mas também são coisas que eu já reportei, de adotar uma forma agora cada vez mais sofisticada do cabelo humano. A interação da beleza. Da beleza, estás a perceber? Mas esse conceito da beleza é padronizar o conceito europeu. Eu acho que isso aqui, nós não temos que aprender nada aqui, mas precisamos de nós aceitarmos a nossa identidade, de nós vivemos a nossa identidade, mas isso só se concretiza quando há uma boa governação. Por quê? Porque se não houver a boa governação, muitos africanos vão continuar a não sentir orgulho naquilo que nos pertence, naquilo que nós somos, naquilo que é a nossa identidade. Resumindo e concluindo, para deixar também vocês falarem, a meu ver, eu acho que aquilo que é de bom que os europeus têm, ou que outra parte do mundo tem, porque nós também vivemos na globalização. Nós temos que aproveitar, nós não temos que ter complexos de aproveitar aquilo que é de bom do outro lado. Agora, aquilo que não é bom, que não temos que, enfim, aproveitar e também procurar criar mecanismos para nós desenvolvermos, mas isso só se traduz, como eu disse na minha intervenção inicial, a educação. Mas a educação só não chega. É preciso democracia, a consolidação da democracia, a transparência governativa, a divisão equitativa dos recursos do continente e assim lançar bases para um verdadeiro desenvolvimento. Muito bem. Tércio, nesse domínio aí desta nossa especificidade
das nossas etnias, não é? E dos seus hábitos e costumes, da sua própria forma administrativa, né? Que tem através daquele poder local. Até que ponto isso é um entrave ou deve ser também incorporado nesse modelo democrático que nós devemos adotar, que reflita melhor a nossa realidade? Eu estava a ouvir-vos a falar, mas parece-me que, na bom da verdade, que essa questão não é mais decisiva. Até porque, se nós vamos tentar atender essas particularidades, a sociedade africana não é uma sociedade homogênea, na medida que, na sociedade africana, há uma diversidade considerável de tendências de perspectiva. Se nós vamos escolher qual é o modelo, agora só, por exemplo, na Guiné-Bissau, tem tantas etnias, tem hábitos completamente diferentes, um caldeirão de quase 3 religiões animistas, cristãos e muçulmanos, e para não falar depois das etnias, para tentar depois para desenhar um modelo, que vamos dizer um modelo, enfim, aquilo vai ser ainda mais problemático e mais confusão do que nós temos, porque o modelo europeu, das coisas que eles puseram lá, eu acho que essa questão até, nem vejo isso os próprios pan-africanistas atacar isso, por quê? Porque se nós vamos de outra forma, vai dar problema. Mas podemos até reinventar, vamos assim supor. Mas para reinventar qualquer coisa tem que ter cientistas, tem que ter uma elite inata intelectual para fazer isso. O Silas sabe isso muito bem. Eu ainda não sei agora como é que é lá. As lições que eu estudei na Guiné, lições secundárias e própria história, foi o que os colonizadores deixaram, o que os portugueses deixaram lá. Quer dizer, agora, podemos até questionar, mas faz sentido, nos nossos manuais, estamos a estudar coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. E próprios materiais didáticos, a escola, as disciplinas, nós não estudamos a nossa história, é tudo coisas aqui da Europa e de outros que não têm nada a ver conosco. Talvez aqui, poderia dizer, em vez de estarmos a estudar coisas de fora, podemos estudar aquilo que é nosso, para nós podermos ter a consciência da nossa história. Mas só que para tu fazeres isso, é preciso ter uma elite, precisa ter homens letrados, homens altamente preparados para fazer essa revisão curricular. Logo, isso não é uma coisa que se alcança num dia, até porque nós... Nesse caso específico já o temos, claro, é uma vontade política. Sim, mas isto que eu estou a dizer, até pode haver essa questão, mas mesmo se nós formos ver, a meu ver, parece-me ainda essa questão não é de mais primordial, não é uma situação urgente. A questão urgente que nós temos é questão de fome, questão de ignorância, questão de má governação, questão da corrupção. Essa é a questão mais premente ainda. Agora, é claro que nós podemos também, pronto, fazer algumas adaptações, mas isso são coisas que, se calhar, mais daqui a alguns anos, mais anos para a frente, é preciso ter consciência disso, que as coisas vão materializar, porque mesmo nós, por exemplo, o crioulo é a nossa língua. Nós hoje não temos ainda um crioulo codificado, no sentido de saber como é que se tem que escrever o crioulo. Nós não temos isso. Mas se calhar a Cabo Verde agora já está a falar disso, até nessa perspectiva de vir a oficializar o crioulo como a língua oficial. Eles já estão mais avançados. Mas se nós formos ver, se calhar, pronto, estão a criar condições para isso, mas isso não é uma coisa. Para nós mudarmos a regra do jogo e adotarmos a nossa especificidade, é preciso ter doutores e catedrais. Se nós vemos na realidade, que eu saiba ainda, nós não temos nenhum professor catedrático, que eu saiba. Que eu saiba, em todas as áreas estamos a falar de ver uma pessoa que nós dizemos, esse aqui é um catedrático que chegou o último grau do saber. Nós não temos na Guiné. Agora, essas coisas não fazem assim, tem que ser pessoas cientistas. Nós, quando falamos de catedrático, estamos a falar de cientistas, neste caso, que pode desdobrar em várias áreas. Logo, isso não é uma coisa assim fácil. Além de que preciso ter, pronto, pessoas altamente preparadas para fazer esse trabalho, mas depois qual é o meio que nós vamos escolher? Quer dizer, não vai tomar agora uma coisa de uma cultura para generalizar, aí que, se calhar, vai haver ainda mais conflito, mais problema. Logo, a meu ver, parece-me que essa questão ainda não é a questão mais
primordial. Nós ainda temos um caminho muito vasto, mas esse caminho deve traduzir, acima de tudo, numa consciência coletiva daquilo que eu estava a falar, de um patriotismo, de uma identidade cultural que vai traduzindo, sobretudo... Sim, para ter esse patriotismo, né? Isso também, de uma forma ou outra, ensina-se, não é? Eu, por exemplo, fiz todo o meu secundário, né? O básico, né? Em Portugal, e estudava, dando exemplo disto da educação, não é? Estudava muitos autores portugueses. Eu, os Lusíadas, passei até, inclusive, a decorar a introdução toda. E quem estuda, quem passa por esse processo na Guiné-Bissau, não tem conhecimento de autores guineenses. Então, isso tudo também vai influenciar nesse patriotismo. Porque quem estuda em Portugal sabe dos valores culturais de Portugal, não é? Na área de literatura, da música, enfim, um conjunto deles. Isso tudo influencia se nós podemos medir, no grau de patriotismo que um tem face ao outro, que não tem nenhum, e depois facilmente acaba mais por adotar a cultura, ou digamos, do outro do que o seu, porque esse pote que devia preencher com os seus valores culturais está vazio. Não está. Sabe por que não está? É porque há aqui duas coisas que estão codificadas. Aquilo que é codificação, que está reduzida nos manuais, nos livros. Outra coisa é que nós sabemos a nossa história através da oralidade, que sempre foi a prática reiterada, que se passou de geração em geração. O africano não deixou de estar aliado daquilo que a sua cultura, a sua identidade, enfim, aquilo que são o seu passado. Isso passa-se através da oralidade, não foi reduzido a escrito. Quando falamos da globalização, também é preciso termos em conta de que isso, como o Tércio disse, não surgiu do nada. Há sempre uma elite, alguém que planeja determinadas tendências e impõe para o resto. E depois falamos que é globalização. Mas dentro dessa globalização a que a África está sendo sujeita, qual é o contributo da África aí? E se calhar o ponto também é esse. Nós não podemos contribuir para essa globalização, não é? Dessas ditas tendências de globalização, se nós não conhecermos, não olharmos para trás, não conhecermos o nosso passado, os nossos valores, e depois também tentar influenciar aí. Não tendo isso, vamos sempre ser mais consumistas do que produtores. Né? E isso... Não, mas, Cira, desculpa só interromper-te. Então, uma introdução para passar a palavra, exatamente. Sim. Sim, mas ouve só. É preciso notar que a África não pode influenciar em nada, porque quem é que influencia? Para influenciar tem que ter poder para influenciar. Se tu não tens poder, não pode influenciar. Logo, esquecemos isso, porque quem dita as regras normalmente é quem tem poder. Não, mas isso aí, como é que nós podemos ter esse poder, então? Para pelo menos não isso que eu estava a falar logo desde o início, que é preciso criar um caminho de desenvolvimento, um caminho de transgovernativa, de índice de desenvolvimento humano, porque só assim que tu vais ser respeitado, que tu vais poder ter influência. Por que os europeus influenciam? É porque eles são ricos, têm mais capital, têm mais conhecimento, têm mais tudo, inovam e tudo. Quem tem isto? Repara só, eu tive há bem pouco tempo, um tempo atrás, na faculdade estava até a falar. Nós perguntamos assim, questão de beleza. Quem é que dita padrões de beleza? São grandes agências de moda internacionais. E onde é que essas agências de moda internacionais estão? Estão no Ocidente. Mas perguntam assim, o que é ser bonito? O que é ser bonito? Diz, para ser bonito tem que ter cara simétrica. E quem é que tem cara simétrica normalmente? É um padrão de homem europeu, mas sobretudo norte, do hemisfério norte. Agora, nota, nós que não temos cara simétrica, será que isso quer dizer que nós não somos bonitos? Não. Agora, é claro que isso influencia, porque hoje nós vemos, por exemplo, o homem africano, como olhava para a beleza, por causa dessa globalização, mudou. Porque hoje em dia, cada vez mais ser bonito é ser elegante, ser magrinho e por aí fora. Tanto homens como mulheres. Ainda falava com uma amiga minha, agora só para brincar, disse homem barrigudo, nem pensar, estás a perceber? Nós, os homens também, mulheres cheinhas, eram consideradas bonitas, mas hoje já as coisas estão a mudar. Por quê? Porque, por causa da globalização, as pessoas veem novelas, veem filmes. Quem são grandes agências de filmes e novelas? Influenciar, exatamente. Influencia. Logo, para tu influenciares, tu tens que ter poder. Vou só dar um exemplo. A África
a nível da geopolítica e geoestratégia mundial, a África é zero. Nos países dito Conselho Permanente das Nações Unidas, 5 países que têm poder de veto, a África não está lá representada. É claro que poderá me dizer, esses países são países ditos aliados que ganharam o processo da Segunda Guerra Mundial, a China depois foi integrada, mas nota só, por que a África não está lá? E digo uma coisa, olha, a África não está, porque a África não tem expressão. E digo-te já, até muitos africanos intelectuais que dizem que a África nem merece também estar lá. Sabe por quê? Não é porque essas pessoas são contra a África. Porque se tu meteres lá a África, que estão a dizer, nós já vemos como é que os países, mesmo grandes, como é que não estão comprometidos com a democracia, que não são comprometidos com o desenvolvimento dessas coisas todas. Logo, voltando ao assunto que eu estava a dizer, para tu influenciares, tu tens que ter poder, tu tens que ter poder de condicionar. A África ainda não tem esse poder. Logo, a África tem que fazer um caminho. Nota só, nós estamos a falar ainda de pessoas que deitam e não conseguem comer, de pessoas que não têm o básico. Quer dizer, como é que tu tens ainda uma situação tão urgente, ninguém vai te ver como modelo? Nota só, quando nós falamos, se lá, tu és uma pessoa extraordinária, se tu falares em qualquer contexto, a pessoa vai saber tu és de onde. Se tu dizes que tu és da Guiné, toda a tua capacidade, as pessoas vão começar a olhar-te de outra forma. Eu estou a falar da Guiné como outro país africano, mas nota, quando uma pessoa vem de uma grande nação, essa pessoa, por mais que não seja, é vista de outra forma. Por quê? Porque a pessoa é associada àquilo que é o seu contexto, àquilo que é o seu meio. E o africano, hoje em dia, o africano é mal visto. É mal visto por quê? Porque é um continente desprestigiado. Agora, as coisas podem mudar, mas só vão mudar quando haver realmente a África começar a apostar, porque nós temos riqueza, nós temos capacidade, mas é preciso haver transparência, isso que eu estava a dizer, dividir recursos do continente, porque quando isso começar a concretizar, as pessoas vão nos ver com outros olhos. Vou só dar um exemplo a título exemplificativo. Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que são ricas, que têm condição, poder aquisitivo, essas pessoas, independentemente da sua cor, são bem tratadas, são bem respeitadas. Por quê? Porque a pessoa olha e diz, pá, essa pessoa é uma pessoa que é poderosa, tem poder, tem condições, tem riqueza, tem influência. Mas pode não ter só dinheiro, mas, por exemplo, se tu olhas uma pessoa que é uma pessoa altamente qualificada, altamente preparada, altamente na sua profissão, por mais que venha ter de um contexto, tu olhas e desconta. Por quê? Porque aquela pessoa sabe que não é uma pessoa qualquer. Agora, são esses caminhos que nós temos que trilhar. Logo, não podemos falar, por mais que nós tentamos vender aquilo que é nosso, ninguém vai acatar. Por exemplo, será que nós não cantamos bem? Nós não temos bons músicos. Mas música não vai passar em grandes rádios, em grandes destaques na arena internacional. Vai passar outros. Estás a ver? A nossa cultura não vai vender enquanto nós não afirmamos como pessoas que têm expressão. Agora, se nós estamos a ver ainda miséria, problemas, ditadura, ignorância, quer dizer, quem é que vamos influenciar em quê? Obviamente não é que não tenhamos coisas para influenciar, porque temos coisas boas. Por exemplo, isso é que eu estou a falar, domínio familiar. Nós temos valores familiares que os outros povos deviam aprender connosco, a nossa solidariedade, a nossa, enfim, essa conexão que nós temos, e por aí fora, etc. Mas por que isso não se consegue passar? Porque nós não temos expressão, e essa expressão, a pessoa só te respeita porque também tu, enfim, dás o respeito. A África ainda nós vemos imagem, outra coisa que é preocupante que eu queria aqui destacar, a questão de fuga de intelectual em África. Fuga intelectual, não só intelectual, como a juventude. Ninguém quer ficar em África. Aqueles que são mão de obra para trabalhar na fase da procriação, não estão lá. Que puderem sair, saem. Vão sair por quê? Porque não há uma forma de reter essas pessoas. Por isso, novamente, eu foco aqui a questão nos governantes. Esses governantes que vão criar caminhos para a África desenvolver. E esse caminho de criar a África desenvolver é apostar na educação, apostar na democracia, apostar na valorização da pessoa e apostar na transparência. Porque, nota só, imagine, como é que uma pessoa, por exemplo, no interior, vamos por um interior da Guiné, há muitas pessoas que saem do interior, falo da Guiné como podia estender-se a Angola e qualquer país africano. Há pessoas que são aplicadas, às vezes até conseguem
que são capacitadas, são pessoas inteligentes. Mas como é que essas pessoas podem haver uma elevação social se o sistema não funciona? Porque quem é que beneficia? Esse sistema que eu estou a dizer, que é um sistema perverso, é de cunhas, de facilitar de pessoas que já estão no extrato de poder e vão facilitando uns aos outros. Aquele que é pobre, que vem de um contexto desfavorecido, por mais que seja inteligente, por mais que seja aplicado, ele não vai conseguir entrar. Logo, não há um elevador social. Esse elevador social, por exemplo, aqui em Portugal, uma pessoa pode vir do interior, se for bem aplicado, o sistema de concurso é um concurso transparente. Para entrar na universidade é um sistema de concurso. Na Guiné-Bissau, para entrar na universidade é concurso. Mesmo até que esteja capa lá concurso, quem vai corrigir, vai telefonar o outro, o reitor vai falar. Quer dizer, não há mérito. As coisas não funcionam por mérito, por conhecimento. Logo, é um sistema subversivo, um sistema que foi alterado. Logo, isso tudo cria entrave. E esse entrave faz com que a África não tenha expressão. Ora, o africano não tem expressão, vai querer imitar aquilo, porque, aliás, para nós, mesmo o próprio africano, o africano não reconhece aquilo que ele próprio tem. O africano acha que o que vem de fora é melhor. Até, pois, mas isso é por quê? É por causa dessas realidades todas que nós vemos, de não haver transparência, de haver corrupção, de haver má governação, de haver... Logo, não podemos falar aqui da ideia de influenciar, porque tu só influencia quando tu tens poder. E o africano ainda não tem poder, pelo menos por enquanto. Muito bem. Só para fazer uma chega, isso que ele falou, que o doutor falou, é pertinente. Mas nota só, nós, para desenvolver um país ou um continente, isso só por si, não vamos chegar a esse objetivo, porque cada um é do seu contexto. Por isso, voltando àquilo que eu estava a dizer, é preciso um sistema que vai vincar. Imagine, se o sistema colocar, se uma pessoa faz trafulha, ele é penalizado. Se calhar a pessoa, mesmo que não tenha esses princípios, não tenha esses valores, ele vai acabar por adotar na sua conduta, sobretudo governativa, até numa conduta relacional. Por exemplo, se a pessoa sabe, há pessoas, por exemplo, por educação, creio que o doutor é daquelas pessoas que têm uma educação valorativa cristã, de que não se pode bater no outro, muito menos na sua mulher ou na sua namorada. Tem isso. Eu também tenho isso e parto do princípio que o Silá tem isso e outras pessoas que nos estão a ver. Mas há muita gente que não tem esse valor, não tem essa educação. Nós não temos que obrigar a todos a serem como nós somos. Agora, há uma coisa que é importante e que todos têm que saber. É que tem que haver um critério que vai punir. Eu falei tenho um amigo meu, que é português. Ele vive na Suíça. Ele, normalmente, nós falamos sobre muitas coisas. Ele disse-me assim, não pensa que os suíços são mais coisa do que os portugueses. Não. Só que a Suíça, a lei funciona, as coisas funcionam. Estás a perceber? E isso também nós transportamos em relação aos nossos países. Se o sistema não funcionar, daí que alguém tem que achar que pode fazer aldrabice, que tem que roubar, porque há uma impunidade. Esta é a razão pela qual, na minha intervenção, que eu falei, educação só não chega, porque há pessoas que são educadas nessa perspectiva de serem escolarizadas, serem qualificadas, mas não têm valores, não têm princípios, não têm caráter, não têm dignidade. Logo, como é que essas pessoas nós podemos barrar essas pessoas para essas pessoas não triunfarem? É de montar um sistema que vai punir pessoas que praticam as malfeitorias. Estás a perceber? Por isso aqui, se uma pessoa quer ter valor, isso é problema da pessoa. Agora, a pessoa sabe, se adotar determinados tipos de comportamento, vai pagar. Vou dar um exemplo. O homem africano, no geral, não tenho problema em afirmar isso, tem aquele ímpeto de achar que tem que bater na sua mulher. Na África bate-se na mulher e por tudo e por nada. Mas quando o homem africano está aqui na Europa, ousa levantar mão contra a mulher. Não levanta. Por quê? Não é porque ela até adotou uma cultura de que tem um conceito valorativo sobre não se pode bater. É porque ele sabe, no dia que levantar a mão contra a mulher, vai para a prisão. E vai complicar a sua vida. Logo é o quê? O sistema está apertado. O sistema é que vai fazer filtro. Os governantes aqui, eu nem acredito que eles são melhores do que os nossos governantes. O problema tudo é um sistema. Porque aqui, se roubar e for descoberto, vai à prisão. E nunca mais vai assumir cargos públicos e corre sérios riscos à tua reputação, etc, etc. Mas em África, sobretudo no nosso contexto, Guiné,
quem controla o sistema, que manipula coisas, ele é visto como bom, porque o sistema nem sequer persegue essas pessoas. Estás a perceber? Por isso eu insisto novamente, é importante valor, é importante termos esses princípios, mas nós temos que contar que nem todos vão ter essa educação, nem todos vão ter essa cultura. Agora, há uma coisa que todo mundo vai saber, é de que se fizer mal e é apanhado, vai arcar com consequências nisso. Logo, isso volta-nos que é questão da responsabilidade e responsabilização governativa. Mas isso como é que se efetiva? Efetiva através de transparência governativa, porque se haver transparência governativa, isso vai criar esses mecanismos de balizamentos, estes mecanismos de fazer filtro, de poder depurar aqueles que são bons e aqueles que são maus, etc, etc. Agora, o que o doutor falou aqui, eu também sou cristão, sou evangélico, eu tenho valores que são valores cristãos e acredito que há pessoas também que têm os seus valores que são... Mas isso para desenvolvimento de um país só por si, é claro, poderia chegar se todo mundo adotassem isso, mas nós sabemos que não é a maioria das pessoas que têm esses tipos de valores, critérios valorativos muito elevados. Agora, qual é a nossa salvação? A nossa salvação é ter um critério apertado de a lei funcionar, de não escolher qualquer que seja. Não há uns que são superiores do que outros, não há uns que podem ser, enfim, imposto este crivo, outros não. Todos sem exceção, como nós vemos aqui na Europa, no Ocidente. Por isso eu estou a dizer, nós temos que imitar aquilo que de bom que eles têm. Nesse aspecto aqui, nós não vamos dizer, não, temos que pôr o nosso, porque o nosso próprio, quer dizer, nem sequer nós podemos falar no nosso nessa perspectiva. Mas, vincando aqui, tem que haver um sistema que vai filtrar. Por exemplo, nós falamos nos Estados Unidos. Trump está a fazer muita coisa, mas Trump também foi travado muitas coisas. Só que as coisas que ele foi travado não é enfatizado como das coisas que ele propaga. Trump queria tirar nacionalidade. As pessoas que nascem nos Estados Unidos, o tribunal barrou isso e não passou. Por quê? Porque o sistema funciona. Por isso eu estou a dizer, a nossa preocupação é com o sistema. Porque, imagine, acha que nos Estados Unidos ou aqui na Europa, alguém vai correr um risco de saber que vai roubar. Ele até pode roubar, mas sabe que ele, se for apanhado, corre sérios riscos e vai à prisão. Logo, é isso que nós devíamos apostar num sistema governativo, num sistema de transparência, e esse sistema de transparência que vai abrir também que não haja favorecimento, que não haja nepotismos, que não haja aquelas coisas que eu falei de cunhas e por isso. Logo, aquilo vai proporcionar um elevador social. Por quê? Porque vai haver cultura de mérito. Se nós vemos em África, não há cultura de mérito. Eu, por exemplo, às vezes costumo dizer, nós estudamos todos, tu chegas na faculdade, por exemplo, quando tu vais aqui na faculdade, tu podes ver uma pessoa até nova ainda, por exemplo, a minha faculdade tem tradição, às vezes logo a pessoa acaba o curso e é assistente, com 23 anos, ou até menos, que senta lá pessoas. Tu vês aquela pessoa ali, não vai dizer, essa é criança. Ele sabe, se ele está lá é porque ele sabe. Estás a perceber? Logo, é um cultura. Aí mais, ele não é posto lá, é através de concurso que ele chega lá. E como tu vês os hospitais, tu vês todas as áreas. Qualquer pessoa que tu vês que é chefe, quando estou a falar, não estou a falar de cargos políticos, nós sabemos que aquilo ali são outras questões. Mas, sobretudo, a nível operacional de trabalho, nós todos trabalhamos, se lá está onde está, quem está como chefe de trabalho, equipe, tem que saber mais do que os outros, estás a perceber? Logo, é cultura de mérito, as pessoas vão subindo de acordo com os seus conhecimentos. É claro, pode haver alguma exceção à regra, mas em África não é isso que acontece. Em África, uma pessoa sai do nada só porque tem alguma influência, chega e vai, as coisas não vão a funcionar assim. Há uma inversão de parâmetro que faz com que nós continuamos. Havia ainda há bem pouco tempo em Angola, que a filha de José Eduardo Santos, bem, o homem já faleceu, estou a chamar, o atual presidente da Angola, tem uma filha que mal saiu da universidade, agora está a liderar ali uma empresa muito cotada. Nós perguntamos, mas não há outros angolanos mais qualificados que já estão há muito tempo para ocupar essa função. Mas ele é posto lá por causa do pai tão simples, como o outro também já tinha feito, estás a perceber? Mas isso eu estou a falar, como também na Guiné isso acontece em muitos países africanos. Exceção à regra são daqueles poucos países africanos ainda que a democracia funciona e que há uma transparência. Logo, esquecemos o desenvolvimento se nós não atacamos essas questões de fundo, porque são questões que estão a criar entrave, para não falar de corrupção generalizada, essa coisa de roubar tudo e estar a investir no estrangeiro e estar a tirar todo o dinheiro ali, riqueza, mandar para fora,
Quer dizer, o africano só pensa, mentalidade novamente governante, pensa só em ter muitas mulheres e ter dinheiro e ponto final. Mas para ter muitas mulheres precisa ter dinheiro, porque se não tiver dinheiro não vai poder ter muitas mulheres. Aquilo é corrupção. As pessoas só pensam nos prazeres. Na vida, permitam uma expressão do bem bom. Como é que a África pode desenvolver? Não pode, isso são entraves que nós devemos repensar. Porque se nós pensarmos, por exemplo, os pan-africanistas eram pessoas que poderiam ter uma vida confortável. Por exemplo, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, naquele tempo, mesmo em Portugal, contava-se quadros. Já era engenheiro, podia ter uma vida desafogada aqui em Portugal. Mas ele desprendeu-se e lutou por uma causa. São essas pessoas, normalmente não são muitos, são essas pessoas. Se nós tivermos poucas dessas pessoas, o nosso continente não estaria como está hoje. Isso tenho perante, por isso novamente toco o foco na minoria, porque essa minoria esclarecida, quando falo minoria, não é só ter formação superior, é preciso associar isso ao caráter, ao patriotismo, ao bem-estar coletivo. Isso tudo são virtudes conjugadas que vai fazer com que as coisas avancem. Mas mesmo quando nós vemos numa perspectiva geral, as pessoas que contribuem mais para a inovação, para a ciência, para a evolução, para o crescimento, para fazer o ser humano evoluir, não é a maioria, é uma nata pequenininha. Os cientistas são poucos, eles é que inventam as coisas para fazermos descobertas para evoluir a sociedade, etc, etc. Por isso volto sem prejuízo, naturalmente, de os governados, neste caso a sociedade civil, ser mais pronto coisa. Mas lá está. O que é que custa a sociedade civil matar-se se depois chegarmos no momento da governação e termos governantes medíocres e temos pessoas que não são preparadas e temos nepotismo? Quer dizer, há toda uma obstaculização que vai condicionando a nossa vida, etc, etc. Pronto, já falei muito. Muito interessante. Este debate, a conferência, eu quando projetei, no fundo sabia que ia levar muito mais tempo daquilo que eu a partida vos disse, né? Nós sabemos que as questões, essas questões africanas, né, sobretudo na necessidade de desenvolvermos os nossos países de acordo com aquilo que os panafricanistas, digamos assim, sonharam, e nós também, a nossa geração sonha, é demasiado complexo, é multissectorial e há uma série de itens aí que infelizmente não ia podemos esgotar num painel num dia, mas creio que o essencial, aquilo da visão fica aqui claro. Haverá ou não esperança? Há ou não uma gota de água, neste caso, no oceano? Quando olhamos para esses países, não vou juntar aí no caso do Mali e outros, mas, por exemplo, o que se passa no Burkina Faso. Até que ponto vocês acham que isto poderá também, de alguma forma, contaminar os outros no sentido de enveredarem por esse caminho de, não só por um lado, pôr de lado as iniciativas, ou as intentonas do Ocidente, mas também, ao mesmo tempo, estarmos a trabalhar na edificação dos nossos países, nos domínios da educação, da saúde e da agricultura, como, por exemplo, o Ibrahim Traoré, não de forma muito perfeita, mas de alguma forma está a fazer. Agora podia uma certa capacidade de síntese para acelerarmos para o fim. Tércio. Eu acho que, se calhar, é muito prematuro ainda em relação ao que está a passar no Burkina Faso. Mas estamos a falar do ideal, não é? Sim. For assim porque, como... Pois. Porquê? Por que eu estou a dizer isto? Porque nós também havia um entusiasmo generalizado em relação a Ruanda, o atual presidente que estava lá, que foi catalogado como um dos presidentes mais coisas da África, mas nós vemos agora a situação que Ruanda está a enfrentar e de violações e sérias de violação. Pronto. E ainda num passado recente, nem tanto, também houve um entusiasmo generalizado em relação com o que está a passar no Senegal. E Senegal até um sistema, é um modelo de democracia em África, sobretudo agora essa nova geração que tomaram o poder. Quer dizer, isso tudo temos que ver, não cairmos, porque também nós já aconteceram muita coisa no continente e nós entusiasmamos e depois acaba por não revelar em nada. Lembro-me, por exemplo, também estava na moda, logo depois que os movimentos africanistas surgiu-se os movimentos negritude, havia um entusiasmo, esse novo nacionalismo africano e por aí fora, depois aquilo esvaneceu-se e depois veio logo mais tempos, mais coisa,
com aquilo que é africanidade, todo mundo africano, não resultou em nada. Pronto. Agora, esta outra fase, novamente, espero que não seja só de pouca dura, mas é preciso, acima de tudo, pronto, dar tempo, até porque a figura que o presidente ostenta, que é uma imagem um pouco assustador de andar sempre armado, eu acho que, pronto, ele também é militar e a forma como chegou ao poder por via militar, mas nota, acho que nós temos que inspirar mais de uma outra perspectiva. Agora, é claro que ele está a atacar aquilo que podemos considerar, porque a África tem que apostar acima de tudo na agricultura. A agricultura para pessoas ultrapassar esse processo de fome, porque não faz sentido. Por exemplo, estou a falar África e nós estamos a passar fome. Quer dizer, temos chuva, temos um clima propício para a prática da agricultura, etc, etc. Não faz sentido e é preciso apostar seriamente nisto. A propósito disso, só para completar, o Trump dizia que em África, quando chove, nós, em vez de pensarmos na agricultura, pensamos nas mulheres, não é? Se disser isto, realmente tem razão, porque nota, só não faz. Mesmo, por exemplo, na Guiné. Como é que é possível na Guiné para as pessoas estarem a passar fome? Eu falo com as pessoas lá, falam-me, por exemplo, legumes estão caros, mas como é que os legumes podem ser caros se nós temos um clima favorável? Essas coisas que têm a ver com feijão, pepino, mandioca, cenoura. Isso devia ser uma coisa de mais barato cá. Não faz sentido ser. Até arroz. Como é que é possível nós estamos a ter arroz valores insuportáveis? Quer dizer, não faz sentido. Eu acho que. Mas lá está, é uma incapacidade de visão de ver aquilo que deve ser prioritário, porque não faz nenhum sentido. Nós estamos a passar fome. Por quê? Porque nós não conseguimos não só escoar as coisas bem. Por exemplo, agora estamos num período de manga e caju, aquilo tudo estraga, logo vem chuva já, e a chuva vem estraga tudo. Não temos uma forma de escoamento, de fazer reservas para poder abastecer. Pois, isso tudo, mas essas coisas todas têm que ser pensadas através de uma elite governativa de desenvolvimento, pensar em bem-estar. Não é o povo que vai fazer isso, não. O povo até pode, tipo coisa, mas são os governantes que têm que ter visão. Agora, os nossos governantes, que visão que têm? É pensar ter casa na Europa, ter muitas mulheres e mandar os seus filhos estudarem e estarem ali a envolver na prostituição e na corrupção. É só isso que eles pensam, etc, etc. Eu podia só que, de notas finais, não é? Agradecendo por este debate que está a ser rico, está a ser muito interessante, mas como eu disse, né, essas questões nunca se esgotam num painel, num dia, portanto há sempre mais por dizer, há sempre outros pontos, outras questões que podiam ser levantadas, mas penso que aqui ficou essencial neste dia. Se não estão a chegar em condições, eu passaria... o Helder, como eu primeira vez no espaço, deixava por fim para fechar. Tércio, passava a palavra assim para fazer as notas finais, né? Notas finais, para não alongar muito, é só agradecer-te novamente pelo convite e, enfim, encorajar-vos a continuarem, pronto, a despertar consciências a esse nível, porque também isso é uma prestação cívica que estão a fazer. Como dizia Amílcar Lopes Cabral, estão a pagar a vossa dívida com o nosso povo, e não só com o nosso povo, como também com o povo africano e todos aqueles que se interessam pela realidade africana. E agradeço essa boa predisposição que têm tido e espero que continuem a fazer. Não é fácil, mas continuar sempre, porque isso estarão a impactar, não só impactar a vida de muitas pessoas, também influenciar aquilo que nós dizemos, as pessoas numa perspectiva positiva. E também agradecer aqui o meu amigo, que eu estou a conhecer, que eu gostei de ouvir as suas intervenções, o Dr. Helder. Espero que possamos ter mais outras ocasiões para podermos debater essas situações e que tudo lhe corra bem, e muitas felicidades, e obrigado a todos e também aqueles que nos estão a ouvir, e meu muito obrigado e até a próxima ocasião. Pronto. Muito obrigado, terceiros. Mais uma vez agradecer-vos e agradecer também às pessoas que nos assistiram ao longo deste 1 hora, 2 horas. E é sempre um prazer. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a África, como costuma dizer. Estamos juntos. Obrigado.